das coisas passadas, nem pense nas antigas. Mas eu sei que Deus está nos inserindo em uma nova estação. Há uma nova estação. Cada estação há uma nova temporada de frutificação, há uma nova dinâmica, há um novo tempo. Eu estou trazendo algo à luz, eu estou trazendo agora clareza, eu estou trazendo o tempo dessa estação, ela ser declarada diante de você e do lugar que você está. Então, essa deve ser a nossa expectativa para o novo tempo. Mas eu sei que Deus está nos inserindo em uma nova estação. Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Todos nós estamos felizes por conta dessa nova estação que o Senhor nos inseriu, irmãos. E a expectativa ela é grande, né? Daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero destacar algumas coisas que você viu já ali no vídeo. Entre elas é o nosso plano de leitura, ok? Eu quero insistir com você para que você participe do plano de leitura, porque uma das principais ferramentas, né, se não a principal ferramenta que Deus utiliza para que eu e você sejamos alimentados e transformados é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. Então a leitura, né, de uma maneira sistemática, ela vai trazer para você uma edificação que você talvez nem consiga perceber. Não é ler de uma maneira religiosa, não é ler agora simplesmente por ler, aquela coisa como um objetivo, uma meta. Não, preciso de ler, não, mas é ler para alimentar, é ler para agora, né, ser edificado, é ler para crescer. E a dinâmica que eu tenho feito é assim, né, um livro, né, específico por semana, ou agora Atos nós lemos em 2 semanas, e a ideia é dois capítulos ou 3 capítulos no máximo por dia, para que a gente consiga aprofundar no entendimento, ok? E aí eu aconselho você também a usar traduções da Bíblia que sejam mais fáceis de entender, ok? Talvez você não seja habituado em ler a palavra de Deus, a Bíblia, então você precisa de ler, né, traduções que deixam mais claro algumas palavras, algumas expressões, ok? E entre elas, né, tem uma tradução que é agora, eu até vou utilizar essa semana. Próxima semana nós vamos ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é fantástico, que é a nova versão transformadora, NVT, né? Essa Bíblia tem ali também na frente para você, se você quiser comprar ela. É uma tradução, uma versão muito simples, muito compacta, muito fácil você entender ela, ok? Você preferir também, você pode, né, no seu celular tem aplicativos que existem todas as versões, você pode selecionar, mas eu também aconselho você a ter uma Bíblia de papel, ok? Por quê? Né? Eu já falei isso aqui, quando você vai ler a Bíblia no celular, o que acontece? Você sabe que alguém vai mandar uma mensagem na hora, vai entrar uma notificação na hora, então quando você estiver lendo, você vai apertar em cima da notificação, foi lá, entrou um Pix, aí você, deixa eu ver quanto que entrou, aí você entrou lá, aí você já vai dar uma olhada no extrato, daí já vai lembrar de outra coisa, e aqui já a leitura ficou para trás, já foi. Então tenha uma Bíblia, né, de papel, leia na sua Bíblia de papel, para que você seja edificado. Separe um tempo do seu dia, né? Não há um tempo que você determinado para, mas qual que é o tempo ideal? Não, é o tempo que você necessita para ler e meditar. Interessante isso, você ler, meditar e compartilhar lá no grupo do GC. Irmãos, isso aqui hoje Deus falou comigo, eu li essa palavra aqui, Deus falou comigo, né? Envie para alguém, ou compartilhe, enfim, na sua própria casa, que se você também quer ter a sua casa transformada, leia a palavra de Deus, irmãos. Coloque os seus filhos na mesa e leia a palavra de Deus, você vai ver como isso é transformador, irmãos. Isso é transformador. Lá na sua empresa, antes de abrir a empresa, marque meia hora antes. Pessoal, nós vamos estar meia hora antes aqui, vai ganhar hora extra, né, Eduardo? Aleluia, ele não disse amém.
vai ganhar hora, aí lê, faz a leitura do dia, no intervalo, faz a leitura, porque irmãos, isso aqui é provisão, acredite em mim, isso aqui é alimento, irmãos, que transforma a sua vida, é a palavra de Deus. Nós não necessitamos de outra coisa a não ser da revelação da palavra, e para ter revelação nós precisamos de acessar ela, amém? Então, participe do plano, faça a leitura, e ela vai edificar muito a sua vida. E falando de leitura aqui, eu quero indicar 2 livros, irmãos, né? Nós compramos alguns livros ali, e talvez 80% daqueles livros ali, eu li todos. Então eu procuro comprar livros que eu já li, ou ainda que eu conheço, a não ser os infantis, né? E alguns devocionais que eu não li ali, mas na maioria eu li eles, e foram livros que marcaram a minha vida, ok? Esse livro aqui, eu acho que só tem mais um dele, é do Joseph Prince. O nome do livro é O Poder de Crer Corretamente. Irmãos, esse livro transformou a minha vida. Eu li esse livro, eu morava em Osório ainda, né? Eu conheci esse irmão, ele é um pastor, hoje ele é, talvez no mundo, né, a pessoa conhecida com a revelação da graça de Deus, né? Ele tem uma igreja em Singapura, New Creation, o nome da igreja dele. A igreja, né, enfim, transmite para todos os lugares do mundo, e nesse livro também existem muitos testemunhos, pessoas que são curadas ouvindo a mensagem da graça de Deus. Só que ele aborda nesse livro? Ele aborda a crença correta, o poder de eu e você cremos corretamente naquilo que Jesus Cristo fez. Então a maioria de nós, né, sempre achávamos que é sobre eu fazer diferente. Não, ele ensina aqui que é sobre crer corretamente, porque o crer corretamente vai me conduzir a uma ação, uma atitude correta. Então tudo começa com a fé. Então esse livro é fantástico, irmãos. E outra coisa dos livros, o preço dos livros é muito barato, irmãos. É muito barato. Você pesquisar esse livro aqui na internet é muito mais caro, está R$ 49,90, até acho que nós vamos aumentar, agora eu estava pensando aqui. Só tem mais um, se você quiser a promoção hoje. Joseph Prince, eu vou comprar outros deles também. E esse aqui também, Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza. Nós falamos recentemente sobre a série acerca do reino de Deus, amém? Lembram disso? E muitas coisas que você ouviu na série está aqui, muitas coisas, talvez a maioria delas está aqui. Esse livro é do Chris Valentin e do Bill Johnson, são pastores da Bethel Church, né, que é uma igreja também que eu sou muito alinhado por conta dessa visão de impacto no lugar que eles estão. Então são pessoas, enfim, que eu também acompanho e me alimento há muitos anos, e é um livro que traz princípios fantásticos, muda totalmente a nossa visão quanto à questão do reino de Deus, quanto à questão da nossa identidade como reis e sacerdotes, irmãos. Então leia, são livros que eles são pequenos, olha só, tem 200 e poucas páginas, eu gosto de ler por capítulo, né? Eles têm 13 capítulos, se você ler um capítulo por dia, não dá 2 semanas ler um livro, é muito rápido. Pastor, mas eu não gosto de ler, eu não leio. Não, eu já disse, você lê. Se você somasse todas as legendas de foto que você lê no Instagram, dá um capítulo do livro, eu tenho certeza. Você somar todas elas, dá os 3 capítulos devocional do dia. Então é só ler a coisa certa, é só ler a coisa correta, amém, irmãos? E também o DNA, nós estamos com as matrículas abertas, isso está junto, né, com essa questão do ensino, essa questão de edificação, de aprofundamento, de revelação da palavra de Deus. Pastor, o que é falar do DNA? É a mesma coisa que você ouve no domingo, só que é de uma maneira um pouco mais profunda, obviamente por conta do tempo que tem e por conta, né, da intenção que é. Então realmente é algo especificamente, ou melhor, diretamente de ensino, onde você aprende. E eu sei que você é alguém que adora estudar, amém? Então nós precisamos de estudar a palavra de Deus, ok? Então o DNA também vai trazer provisão, vai trazer revelação, para que a sua vida seja transformada, você tenha cada vez mais revelação da sua identidade, da provisão que já foi nos liberada em Cristo Jesus, da nossa herança em Cristo Jesus, e também do propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida, irmãos, porque
Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Eu creio muito, irmãos, que Deus vai transformar esse lugar, Deus vai transformar esse litoral através de nós. Só que isso não é de maneira aleatória, não, isso é a partir de revelação, a partir da revelação da graça, a revelação do Evangelho e a revelação do propósito que Deus tem na sua vida. Então nós achávamos que a transformação, ela vai acontecer simplesmente quando Jesus voltar. Assim, quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer reino de uma maneira prática, como eu e você não conseguimos estabelecer, porque Ele vai reinar aqui, de maneira física. Mas agora eu e você estabelecemos esse reino de maneira espiritual. Então por isso que Deus, Ele tem um grande interesse em preparar você para isso. Então isso está ligado com o quê? Com o seu trabalho, está ligado sim com a sua empresa, está ligado com a sua casa, com a sua família, está ligado com a nossa atuação como igreja, no lugar que Deus nos colocou. A igreja, lembra que nós falamos aqui, né, que a igreja, no original a palavra é eclésia, no grego, que quer dizer chamados para fora. Então a atuação da igreja, ela não é para dentro, simplesmente um lugar aqui, ok, confortável, legal, que nós reunimos uma vez por semana, não, esse é o prédio da igreja, mas a igreja, ela é atuante no lugar que ela está, na cidade que ela está. O chamado é para a igreja impactar todas as esferas da sociedade, só que não é o pastor que vai lá impactar, não, é a igreja. O chamado de Deus é para a igreja, é para todos nós. Então tem lugares que você tem acesso que outras pessoas não têm. Se você é um professor, você tem acesso à escola que eu não tenho, por exemplo. Se você é um estudante, você tem acesso à escola que eu não tenho. Se você é um empreendedor, você tem acesso à empresa e à sua empresa que outra pessoa não tem. Entende então que Deus nos coloca em lugares estratégicos, lugares geográficos estratégicos, para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Como que o reino de Deus vai ser estabelecido? Através do seu estilo de vida, através da maneira de você servir as pessoas, através da maneira de você tratar a sua esposa, através da maneira de você tratar o seu marido, através da maneira de você tratar o seu funcionário, através da maneira de você tratar o seu colega, o seu cliente, a maneira de você honrar o seu professor, a maneira de você ensinar o seu aluno. É assim que nós vamos transformar esse lugar, é dessa maneira. Esse é o nosso chamado, irmãos. Então eu quero encorajar você a permitir que Deus prepare você para isso, você peça revelação para isso, porque nós estamos diante de um tempo estratégico, irmãos. E aí Satanás faz o que? Ele tenta prender você nos seus problemas, tenta prender você nas suas limitações, olhando simplesmente para você, para os seus problemas, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não faço, aquilo que não dá certo. E aí você não entendeu que não tem a ver com você, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você, porque aquilo que está relacionado a você já está resolvido, e isso você vai tendo revelação à medida que vai lendo as Escrituras, vai ouvindo o Evangelho da graça, você vai tendo revelação e vai se apropriando, e aí a sua vida vai sendo transformada, ok? E aí você vai atuando no lugar que Deus colocou você. Então nós cremos que Deus sim vai transformar esse litoral, vai transformar essa cidade, e o nome dele será exaltado. Então aqueles planos e projetos que você tem, não pense que eles são seus, preste bem atenção nisso. Eles não são seus, não, são planos e projetos que Deus confiou ao seu coração. Mas para que isso aconteça, como igreja, e o reino de Deus seja estabelecido, porque senão você vai trazer sempre o individual, achar que é seu. Não, foi Deus que colocou no seu coração, para que você agora possa servir pessoas, para que você possa agora trazer os princípios do reino de Deus. Então você precisa entender, isso precisa conectar na sua vida. Senão você acha que o quê? Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você ser crente. Uma coisa é o seu casamento, outra coisa é o seu trabalho, outra coisa é a igreja. Aí fica uma vida totalmente separada. Não, irmãos, é uma vida só. Você é íntegro, você é inteiro, melhor, você é inteiro. Então foi Deus que confiou. Você está lá no seu trabalho, lá no lugar que você está, não é por acaso. Você está lá porque Deus colocou você lá, porque existe um propósito através da sua vida. Então tudo aquilo que nós fizemos está ligado com o reino de Deus. A igreja não é o final da história, não, a igreja não é o final. Tudo que nós fizemos como igreja é para sermos preparados por Deus, para sermos treinados por Deus, para atuarmos agora para Deus no lugar que Ele nos colocou.
Então por isso que eu e você precisamos agora, né, ampliar a nossa visão em relação a isso. Então a nova estação, eu creio que ela está ligada com isso, nós ampliarmos a nossa visão. Porque eu conheço pessoas, muitos cristãos de muitos anos, né? Há muitos anos. Então tem pessoas que eles acreditam que o sucesso da vida cristã é ter uma vida correta. E a busca dele é por ter uma vida correta. E essa vida correta não está ligada simplesmente com a conduta dele, não. A vida correta está ligada com as contas pagas, está ligado com não ter boleto, está ligado com não ter criança incomodando. É uma vida correta, não, tem que ter tudo certinho. Ou seja, ele tem uma casa, ele tem um carro, e tá bom, e tudo certo, dizimista, ofertante, frequenta todas as reuniões. Ok, ele acha que isso é o ápice da vida cristã. Só que a pergunta é, por que será que Deus colocou ele no lugar onde ele está? Colocou recursos na mão dele, para quê? Para que ele consuma os recursos? Eu não creio, e eu vou falar depois disso, estou só nos avisos aqui. Eu creio que Deus colocou na vida dele para quê? Para que aquilo é uma semente que vai frutificar muito mais, e o nome do Senhor será glorificado. Então precisa de sair dessa visão individual, e aí também egoísta, de que tem a ver comigo. Não, irmãos, tem a ver com você no sentido de que Deus fez em Cristo Jesus, mas tem a ver com o que Ele quer fazer através da sua vida. E muitas pessoas querem, pastor, a única coisa que eu não quero é me incomodar. Esqueça. Pastor, eu pago para não me incomodar. Nem pagando, você vai se incomodar. É porque a incomodação está ligada com o quê? Está ligado com o trabalho, né? Está ligado com o trabalho, está ligado com o que você vai fazer, sempre vai ter. Ah, pastor, eu só queria assim, sabe, descanso. Não, você já recebeu descanso, é Jesus na sua vida. Jesus é o seu descanso. Pastor, mas eu só queria assim, sabe, uma folga. Não tem folga. Aqui é assim, essa é a pegada. Até ele vir é assim, é guerra espiritual. Só que você precisa entender que tem provisão em Cristo para todas essas coisas, irmãos. Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração, talvez seria essa palavra, para aquilo que Deus quer fazer. E faça essa oração. Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? O que o Senhor quer fazer na cidade que eu moro? O que o Senhor quer fazer nesse bairro? O que o Senhor quer fazer, Deus? Me diz o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a minha atuação nesse lugar? Está entendendo? É isso, essa deve ser a pergunta, essa deve ser a oração. A preocupação não deve ser com você. Irmãos, eu fui tão marcado pela Atos 20 essa semana que Paulo falou. Até compartilhei com os irmãos ontem lá no monte. Meu Deus, quando Paulo diz, que hora é agora? Quando Paulo, irmãos, ele está em Éfeso, ele está despedindo das pessoas, e ele já sabe que não vai voltar, e ele sabia que ia para Jerusalém, ia ser preso, ele sabia de tudo, o Espírito já estava preparando ele. Aí quando ele diz para os irmãos assim, irmãos, é o seguinte, os irmãos começam a chorar, dizendo, Paulo, não vai, Paulo, não vai, Paulo, não vai, que tu sabe, eles vão te prender, eles vão te levar a um sofrimento, não vai, Paulo, não faz isso. Paulo está dizendo, gente, para, não torna mais difícil aquilo que eu sei que vai ser já. Aí ele diz assim, eu sei que eu vou para Jerusalém, eu vou padecer lá, só que o seguinte, ele diz assim, eu não me importo com a minha vida, o que importa é eu cumprir com o propósito que Deus tem na minha vida, e que a graça de Deus seja pregada aonde eu estiver. Aí quando a gente olha para isso, a gente é confrontado, por quê? Porque a nossa preocupação, ou melhor, a preocupação daqueles que não vieram hoje é a qual? A preocupação é com a sua vida. Eu estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado com os meus problemas, eu estou preocupado com as minhas crises, estou preocupado com as minhas coisas, ok? E o problema das outras pessoas? E o problema é que Deus está preocupado. Ah, pastor, quer dizer que Deus não está preocupado com o meu problema? Eu quero dizer que não. Por quê, pastor? Porque o seu problema já foi resolvido. É só você crer e se apropriar da provisão para os seus problemas. Só que existem pessoas que não têm a revelação da provisão que nós temos, não tem o acesso, não tem a revelação de Cristo, não tem a revelação da graça. Então ela vive tentando
conquistar a bênção de Deus através do seu esforço, através do seu mérito. Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração, a você orar. Essa é uma oração perigosa. É um outro livro que eu vou comprar, que eu li, Orações Perigosas. É oração perigosa. Você vai dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus. Ele vai responder. Você vai dizer: o que o Senhor quer que eu faça? Ele vai dizer: é isso, então eu quero. Então tu vai fazer isso. Ele responde a oração. Então, eu creio que o Senhor vai nos inserir, já nos inseriu na verdade, mas o Senhor vai nos levar a mover em todas as esferas dessa sociedade, desse litoral. Eu creio que o Senhor vai nos colocar nas escolas, vai nos dar escolas. Eu creio que o Senhor vai nos colocar nas repartições públicas. Eu creio que o Senhor vai nos colocar nas esferas de atuação, de influência desse lugar. E eu e você iremos exaltar o nome do Senhor. Nós temos que ir onde as pessoas estão, sabia, irmãos? Nós temos que ir onde as pessoas estão. É isso. Jesus, ele não veio e ficou sentado na sinagoga e disse: quem quiser vir, vem até aqui. Quem quiser ser salvo, vem até aqui. Não, Jesus, Deus se fez homem. Ele desceu do céu, desceu da glória, irmãos. E ele foi aonde? Ele foi lá na casa de Zaqueu. Pedro foi lá na casa de Cornélio. Não estou dizendo que você tem que fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Mas o Espírito Santo vai nos guiar, irmãos. Mas nós temos que ir até onde as pessoas estão. Eu estava pensando essa semana. Nós temos, diversos GCs, adultos, jovens, crianças. Enfim, acho que são umas 150 crianças, 150 crianças. E a maioria delas, talvez 90% delas, é elas que vêm até nós. Nós vamos para buscar elas de carro, Mas é elas que vêm. É um que indica, outro que indica, vai lá e passa e pega. Eu fiquei pensando, cara, imagina o dia que nós entrar nesse litoral, nas casas, para buscar as crianças. Eu estou dizendo buscar para uma reunião, não é isso. Mas buscar no sentido de resgatar. O dia que nós fizer algo, eu disse: meu Deus, não vai ter lugar. Não vai ter. O dia que nós formos de fato, entrar, na cidade, com o intuito de resgatar as pessoas. Porque na verdade, o que eu e você fizemos? Qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação é segunda a sexta, cumprir com o trabalho e deu, ir para casa dormir, descansar, porque tem GC no outro dia e tem culto domingo. E glória a Deus, tem culto domingo, você tem que estar no culto, tem que estar no GC, para você ser edificado, ser fortalecido. Mas se você pensarmos que nós somos essas pessoas que foram enviadas por Deus, e cada pessoa que você relacionar, você entender que ela é um potencial de ser salvo. Cada pessoa que você encontrar na rua, cada pessoa a pessoa que trabalha com você, a pessoa lá, o seu vizinho, alguém, ela é um potencial de salvação, irmãos. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai gerar fé no nosso coração, e nós vamos viver essa nova estação, esse novo tempo, irmãos. Será uma nova revelação. Pastor, e os meus problemas? Os seus problemas foram todos resolvidos na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão felizes ainda? Glória a Deus. O pastor abandonou a igreja, faz 2 cultos que eu não venho, No outro domingo o irmão mandou mensagem: pastor, está tudo bem contigo? Senti falta do senhor no culto. Daí eu disse assim: cara, está errada essa mensagem, porque geralmente é eu que mando a mensagem. Quando a pessoa não vem, digo: irmão, tudo certo, não apareceu no culto. Eu me senti assim, cara, eu me senti amado, na verdade. Só um me mandou a mensagem, mais ninguém me mandou mensagem. Daí eu disse para os irmãos: avisa que o pastor não está, porque ele está em outro lugar. Porque eles esquecem às vezes de dizer que o pastor, senão o pastor não vem no culto, está em casa, assistindo o jogo do Gauchão. Aí o pastor vem, tirou a barba, Hoje uns olharam para mim assim: eu disse: semana que vem eu vou rapar o cabelo. Não, é que Paulo raspou a cabeça, daí eu raspei a barba. Aleluia, brincando. Amém, irmãos. Eu estou muito empolgado para falar hoje com os irmãos sobre algo que eu creio que o Espírito Santo
vai trazer revelação. Revelação, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de revelação. E aí a revelação é do que, pastor? A revelação, ela é de Cristo, tá? Só que a revelação de Cristo, ela está ligada com a crucificação e a ressurreição. Nós chamamos isso de obra consumada do Calvário. Quando você ouve eu falar obra consumada do Calvário, está ligado com o quê? Com morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição. Aqui, essa é a revelação. A revelação daquilo que aconteceu. Então, eu e você, por exemplo, agora nós vamos ver em Hebreus que a morte de Cristo, que é o sacrifício perfeito, por conta da morte de Cristo, nós somos perdoados. Então, qual que é a garantia que eu e você temos que somos totalmente perdoados de todos os pecados nossos? Porque Jesus Cristo foi o sacrifício oferecido pelos nossos pecados. Então, quando essa revelação vai se tornando profunda dentro de nós, você não fica mais acusado quando peca, e você também não vai mais nem pecar. Por quê? Porque o pecado perdeu a graça, perdeu o foco. O foco nem é mais pecado. Mas quando você foi lá, pecou, fez uma coisa errada, xingou, chutou o cachorro, sei lá, falou para a esposa que alguma coisa, falou para o marido alguma coisa, fez algum móvel dentro de casa, saiu voando. Aí você fica acusado. Foi lá falar, deu uma resposta para o chefe, deu uma resposta para o colega, disse, meu Deus, o que eu fiz? O Espírito Santo já constrange na hora, você sabe que errou. Só que se você não tem a revelação do perdão dos pecados, você fica acusado 2 semanas. 2 semanas fica de cabeça baixa. Cara, de novo eu errei. De novo eu falei. De novo eu pequei. E aí você fica preso nisso. E aonde que se resolve isso? Na revelação do sacrifício de Jesus. Ele morreu pelos meus pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Em Hebreus nós vamos ver que todos os sacrifícios que aconteciam lá no Antigo Testamento, eles eram somente uma sombra do sacrifício perfeito que aconteceu, que é Cristo Jesus. Então foi o último sacrifício. O último sacrifício. Então não é necessário mais sacrifício para perdão dos pecados. Eu e você já somos perdoados por conta da morte de Cristo Jesus. Só que eu quero falar da segunda parte, que é a ressurreição, a implicação da ressurreição. Então agora, para garantia, olha só que interessante, a garantia que o sacrifício foi aceito. Como que a gente sabe que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? A ressurreição, ela indica que Deus aceitou o sacrifício. Por quê? Porque quando Jesus é sacrificado, todos os pecados estão sobre ele, ok? Sim ou não? Mas Jesus, ele nunca pecou. Então, por exemplo, lá em 2 Coríntios 5, 21, 21, diz o que? Ele o fez pecado. Aquele que nunca pecou, Deus o fez pecado. Então Jesus não é pecador. Não, ele pegou os nossos pecados, mas ele nunca pecou. Então a natureza dele não é de pecador, mas ele pegou os nossos pecados. Então quando ele morre, quando acontece a crucificação, Jesus vai para onde? Jesus vai para o lugar de morte. Jesus vai para onde? Jesus vai para o lugar de condenação. Jesus vai para o inferno, irmãos. Ele vai lá no Hades, como diz a palavra. Só que lá, ele não fica lá. Por quê? Porque ele não era pecador. Ele não era pecador, então não podia ficar lá. Aí o que Deus faz? Deus ressuscita Jesus dos mortos. Poder da ressurreição. Deus ressuscita Jesus dos mortos. Por quê? Porque ele não era pecador. Ele estava lá por conta dos nossos pecados. Quando chegou lá, ele disse, tá bom gente, faz um teste de sangue aqui para ver se eu sou pecador. Eles fizeram o teste, não é pecador, então não pode ficar aqui. Então Deus disse, é verdade, ele não pode ficar. E Deus ressuscitou Jesus Cristo. E a ressurreição mostra que Deus disse, eu aceitei um sacrifício por conta dos pecados da humanidade. Então a ressurreição, ela vai dizer também que eu e você agora somos uma nova criação. Uma nova
criatura. Eu quero começar a ler alguns textos. O primeiro está lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, eu quero trazer aqui o conceito, mais uma vez, do termo justiça de Deus. Quando é falado de justiça de Deus, o que você pensa? Não, é que Deus, Ele é justo. Então, se uma pessoa fizer errado contra a outra, Deus é justo. O que ele está dizendo? Deus vai pesar a mão sobre ti, porque tu fez algo errado. Só que aqui em Romanos, a justiça de Deus que Paulo está falando, não está falando quanto o atributo de Deus ser justo. Obviamente que Deus é justo. Se Deus não fosse justo, Ele não ia sentenciar a humanidade à morte, porque Deus falou lá no Éden, lembra o que Deus disse? Se pecar, se comer do fruto, vai morrer. Se Deus não é justo, Deus não ia levar em conta aquilo ali. Deus ia dizer: não, gente, é o seguinte, deixa para lá e ponto. Não, mas Deus é justo, o atributo justiça, Deus é justo, Ele tem que condenar a humanidade. Por quê? Porque Ele falou. Só que justiça de Deus aqui não está falando quanto o atributo de Deus. Justiça de Deus está falando contra uma ação de Deus. Uma ação de Deus que aconteceu em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus, pastor, o que é justiça de Deus aqui em Romanos? Justiça de Deus é Cristo Jesus. A justiça de Deus, aí Paulo está dizendo que a justiça de Deus, ela se manifestou. O que Paulo está querendo dizer? Deus manifestou Jesus Cristo. Então havia uma sentença, havia uma necessidade de sacrifício, havia uma necessidade de alguém pagar a conta. E o que Deus faz? Deus agora paga essa conta. Como que Deus paga essa conta? Enviando o seu próprio Filho. Deus entregou o Filho por conta dos nossos pecados. E agora a justiça de Deus, ela não está falando sobre Deus ser justo. A justiça de Deus se tornou uma ação de Deus. Então agora a justiça de Deus é quem? É Cristo Jesus. É por isso que Jesus vai julgar, é por isso que Jesus vai ter o tribunal de Cristo, porque Ele é a justiça de Deus. Então agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, ou seja, não tem nada a ver com os mandamentos, tem a ver com o que Cristo fez. E aí agora a condição, Paulo está dizendo que a condição da humanidade é o que? É de pecado. E Deus fez o que? Deus agora manifestou a sua justiça, ou seja, Ele enviou o seu Filho. Aí ele diz no 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí agora o que acontece? Quando você crê, presta atenção, quando você crê em Cristo Jesus, nós falamos que você agora é alguém justo. Mas por que você é justo? Porque você faz tudo certo? Porque você é muito bom? Não, é porque você agora recebeu a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então agora você é justo por conta de Cristo. Só que essa justiça, preste atenção, não está ligado com o que eu faço. Essa justiça está ligado com o que Cristo fez, mas eu creio agora. E aí então o texto diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Então nós somos justificados pela justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então como que eu sou justificado? Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu sou justificado por aquilo que Cristo Jesus fez. O que é justificado, pastor? É ser aceito por Deus, segundo o padrão que Ele mesmo tem. Então Deus tem um padrão para aceitar. Qual que é o padrão? Perfeito. Perfeito. E aí a gente tentava ser perfeito. Tentando ser perfeito, ninguém é aceito por Deus. Quem é que é o único perfeito? Jesus Cristo. Aí Deus diz, está aqui, eu dou a minha justiça para vocês. A minha justiça que é Cristo Jesus. E quando eu creio em Cristo, o que acontece?
eu agora sou justificado, eu sou aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. Oh, irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui exige que eu e você oremos por revelação disso, porque isso aqui transforma totalmente a sua vida. Isso aqui é uma base fundamental da sua vida. Isso aqui é o que nos liberta de viver na condenação e na acusação. Essa justiça, como eu falei, ela é pela fé, e ela agora implica nessa nossa identidade. Vamos um pouquinho para frente, Romanos 4 agora 18, Paulo usa o exemplo de Abraão aqui. Olha só que interessante, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Dá um pause aqui, 22. Olha só o que o texto está dizendo. Paulo está usando o exemplo de Abraão para dizer para mim e para você o que é ser justificado. Ele está dizendo que Abraão tinha uma palavra de Deus, Abraão tinha uma promessa de Deus, que era de ter o filho, ponto. Só que quando Abraão vai olhar para a circunstância, ele olha para o corpo dele. Imagina que ele se olhou no espelho, 100 anos, olhou para Sara, para o ventre de Sara já adormecido, 90 anos Sara tinha. O que ele fez? Ele não olhou para isso e ficou agora incrédulo, pelo contrário, ele olhou para isso e deu glória a Deus, ou seja, gerou fé no coração dele. E quando ele teve essa atitude, Paulo está dizendo que essa atitude dele, que atitude que ele teve? De crer. Ele creu. Quando ele olha para ele, irmãos, vamos lá, 100 anos, não tinha a ciência que tem hoje desses remédios, desses negócios de tratamento de coisa. 100 anos, Sara 90, irmão, é só milagre, sim ou não? Ele olhou para ele e disse: cara, eu não aguento mais um tapa, Sara também está se arrastando, está complicado o negócio para nós. Ele disse: não, é só Deus mesmo, é só Deus para fazer. Então, ou seja, ele não desanimou, ele disse: Senhor, o Senhor disse e o Senhor vai fazer. Então ele creu, irmãos. E Paulo está dizendo que o fato dele crer, por ele ter crido, mas no que ele creu aqui? Ele creu que Deus iria dar o filho. Então ele creu no filho. O fato dele crer no filho, o texto diz o quê? O texto diz que isso lhe foi atribuído como justiça. Está dizendo o quê? Deus aceitou Abraão porque ele creu no filho. E a gente sabe que o filho aqui aponta para Jesus. Então Abraão foi justificado pela fé, por crer na justiça de Deus. E aí o texto continua dizendo, olha só, para mim e para você agora: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos. Olha só qual que é a fé da justificação: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor. Preste bem atenção no 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa. Então quando ele ressuscitou, foi para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Então se nós cremos, é por isso que a palavra diz que nós somos filhos de Abraão, porque nós temos a mesma fé de Abraão, nós não somos judeus, não. Então da mesma maneira que Abraão creu no filho e foi justificado por Deus, da mesma maneira quando você creu em Cristo, você foi justificado por Deus, você foi aceito por Deus, você agora é justo, você agora é uma nova criação, porque você nasceu de novo, mas é uma nova criação aceita por Deus.
Você não é rejeitado por Deus. É impossível que você seja rejeitado por Deus. Pastor, quer dizer que tudo que eu faço Deus aprova? Não estou falando das suas atitudes, eu estou falando de você, da sua identidade, porque agora você é filho de Deus, então agora você é justo. E quando nós entendemos agora, irmãos, a ressurreição, nós vamos acessar um outro estilo de vida. Porque vamos lá, acompanha o raciocínio aqui. Se eu e você antes não éramos justos, amém? Não éramos aceitos por Deus, éramos pecadores, ok? Nós tínhamos um estilo de vida. Qual que era o nosso estilo de vida? Qual que era a base do nosso estilo de vida? Incredulidade. Nós vivíamos no pecado. E não pense que pecado é somente fazer coisa errada. Não pense que pecado é, sei lá, roubar, matar e fazer. Não, isso aí claro que é pecado. Mas não pense que pecado é só essas coisas horríveis, relacionadas às coisas sexuais. Não, isso tudo é pecado. Mas pecado está ligado com a natureza. Então mesmo que você fizesse coisas boas, isso diante de Deus é contado como pecado. Por quê? Porque não é aceito por Deus, irmão. Está entendendo? Isso aqui dá outra pregação, né? Eu não quero confundir você. É que as pessoas acham que fazer coisa boa é aceito por Deus. A atitude da pessoa pode ser aceita por Deus. Eu dizer, não, muito bom, ótimo. Mas a pessoa não é aceita por Deus por conta de uma atitude boa. A pessoa é aceita por Deus por conta da atitude de Cristo. Então as nossas atitudes antes de Cristo, mesmo que fossem boas, elas não eram contadas. Não eram contadas. Por quê? Porque nós não éramos aceitos por Deus. E Deus não queria simplesmente que a gente faça coisa, Deus quer a nós mesmos. E aí agora então, era um estilo de vida, mas agora tem outro estilo de vida. Então se antes era incredulidade, agora é fé. Se antes era uma vida de morte, agora é uma vida de vida. Nós recebemos uma vida, irmãos. Vamos ler Romanos 8, para nós avançar? Romanos 8, aleluia. Versículo 1. Agora pois, preste bem atenção. Agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, é o nosso estilo de vida, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos, olha só, está falando do estilo de vida, que não vivemos segundo a carne, mas vivendo segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque quem está na carne não vive pela fé, irmãos. Quem está na carne, quem vive pela carne, vive pelas suas emoções, vive pelo seu conhecimento, vive pelos seus pensamentos, e não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Está falando dos ressurretos aqui, está falando de quem ressuscitou em Cristo Jesus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça.
se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que Paulo está dizendo agora? Se antes nós vivíamos na morte, mas agora nós estamos na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? Você que crê em Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você, dentro de você. Então agora você tem o Espírito Santo, como Paulo está dizendo, agora você é dele, você é do Senhor. Mas agora, por que que o corpo, a carne, ela está morta? Por causa do pecado. Mas o Espírito, preste bem atenção nisso, mas o Espírito, ele é vida, por causa do quê? Por causa da justiça. Na nossa carne, o que é carne, pastor? A nossa carne, sim, podemos dizer que o corpo é carne, mas a carne aqui, quando Paulo fala em Romanos, a carne ela é o quê? A carne é o corpo e a alma. O que é a alma? A alma é mente, vontade e emoções. O que é viver na carne? Viver alguém que vive pelas emoções, alguém que vive na sua vontade, isso é carne. Só que a carne ela já está morta, ou seja, ela já está desativada por conta do pecado. E o que o pecado fez? O pecado veio sobre Jesus, e Deus condenou o pecado na carne de Jesus. Só que agora, pastor, eu crio em Cristo, eu crio no Senhor, eu crio nele, e agora o que eu preciso fazer agora? Eu já sou crente, como que é o meu novo estilo de vida? Meu novo estilo de vida agora é no Espírito. Meu novo estilo de vida agora não é mais na carne, mas ele é no Espírito. E o que há no meu Espírito? No meu Espírito há vida. E que vida foi essa? Vai juntando aí que nós estamos chegando lá. A pregação vai ser 5 minutos, isso aqui é só a introdução. Porque que espírito, mas que espírito é esse? Que vida é essa? Aí Paulo está dizendo, o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Então esse Espírito é o Espírito de vida. E aonde está esse Espírito? Esse Espírito está dentro de você. Esse Espírito está dentro de você. Mas pastor, como que ele está dentro de mim? Por que ele está dentro de mim? Por causa da justiça. O que é justiça? Jesus Cristo. Sempre guarde isso, fica mais para você entender. O que é justiça? Justiça é Jesus Cristo. Então por que o Espírito de vida, por que o Espírito de Deus, por que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está dentro de mim? Por causa da justiça, por causa de Jesus. Por que agora você pode viver com base no Espírito da ressurreição? Por causa de Jesus, por causa que Jesus ressuscitou, porque você é aceito por Deus, por causa de Cristo Jesus. E irmãos, isso aqui você não faz ideia o que significa para você. Você não faz ideia o que tem o Espírito da ressurreição dentro de você. Quer ver? Eu vou usar aqui o mesmo versículo. Esse é só o disjuntor do ar lá que caiu. É o disjuntor do ar que caiu lá que daí. Versículo 11 diz o quê? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita em você esse Espírito, sim ou não? Habita em você, sim ou não? Aleluia. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o que ele vai fazer? Vivificará também o corpo mortal de vocês. Então, por exemplo, se você está enfermo, me responde, a morte de Jesus ou a sua enfermidade, o que é mais poderoso? Ou melhor, a morte de Jesus, a morte de alguém ou a enfermidade, o que é mais grave? A morte ou a enfermidade? A morte, sim ou não? Tá bom. Só que agora o Espírito que está dentro de você
foi o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Paulo está dizendo, esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai trazer vida para o seu corpo também. Ele vai trazer vida dentro de você. Então, por exemplo, se você está enfermo e você crê na justiça de Deus, o que acontece com você? Você é curado, irmãos. Você é curado, irmãos. Se alguém está enfermo, e você vai orar por essa pessoa, você vai crer no que? Na sua oração? Você vai crer nos gritos que você vai dar na enfermidade da pessoa? Você vai crer no quê? No Espírito que está dentro de você. Então quando você vai orar, Senhor, o Espírito da ressurreição agora sobre essa enfermidade, eu declaro o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que está dentro de mim, que eu recebi por conta da justiça, ele vai trazer vida agora. Isso é poderoso ou não, irmãos? Sim ou não? Só que não termina aí o Espírito da ressurreição. E aqui eu finalizo. O Espírito da ressurreição, eu vou lá para 2 Coríntios, vamos para lá. O Espírito da ressurreição, 2 Coríntios 9. O Espírito da ressurreição, ele gera um impacto em você. Só que o Espírito da ressurreição, ele vai gerar um impacto através de você agora. Porque preste atenção, quando nós estamos falando de impactar o lugar que Deus nos colocou, nós estamos falando em fazer isso através de uma força e de um poder que não é nosso. A força e um poder que não é natural. Porque se eu e você acharmos que está ligado com algo natural, isso aqui é fracasso declarado. Se você acha que vai lá, então, empreender, você acha que vai lá, enfim, nós vamos entrar nas escolas, nós vamos entrar nas repartições públicas e lá nós vamos atuar de maneira natural, eu quero dizer que isso é fracasso. Eu e você precisamos entender que nós iremos agora mover, nós iremos fluir no Espírito da ressurreição que está dentro de nós. Pastor, como assim? Quer dizer que eu vou levitar lá dentro do meu trabalho? Quer dizer que eu vou com a Bíblia aberta? Não, irmãos, você vai ser você, só que tem um Espírito dentro de você, que vai trazer revelação, que vai trazer sabedoria, que vai trazer as melhores ideias, que vai levar você a fazer coisas que são fora do seu poder, fora do seu alcance. Acontecerá coisas que você não imagina. Por quê? Porque é o Espírito da ressurreição que nós recebemos, é a justiça de Deus que nos conduz, irmãos. Irmãos, isso aqui é ser cristão na prática. Isso aqui é ser cristão na prática. Toda vez que eu vou orar por algo, toda vez que eu vou orar por algo, toda vez que eu vou orar por alguém, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso voltar para dentro de mim de novo e lembrar que o Espírito do Senhor está dentro de mim, que eu sou justificado pela fé. Toda vez que vem algo diante de mim, o Senhor traz uma revelação, o Senhor traz uma clareza, e aí eu me sinto desafiado. Por exemplo, como eu tenho falado, nós vamos sim, esse litoral será transformado, nós vamos entrar nos lugares, o Senhor vai nos inserir, o Senhor vai nos usar. Eu preciso lembrar, eu sou aceito por Deus, eu sou justiça de Deus, eu fui aceito, a justiça de Deus foi me dada, eu agora sou plenamente abençoado por Deus, eu sou aceito por Deus. Então agora quando eu for atuar, quando eu for fazer alguma coisa, eu sei que será o Espírito do Senhor que vai me conduzir, é o Espírito do Senhor que vai me dar estratégia, é o Espírito do Senhor que vai me consolar, é o Espírito do Senhor que vai me encorajar, é o Espírito do Senhor que vai me trazer revelação, é o Espírito do Senhor que vai me trazer sabedoria,
sabedoria, é o Espírito do Senhor que vai me fortalecer, é o Espírito do Senhor que vai me dar a estratégia correta, que vai me dar ousadia, é o Espírito do Senhor, é Ele que está dentro de mim. E assim que nós vivemos pela fé, no que? No que eu posso fazer? Não, no que o Espírito de Deus vai fazer através de mim. Porque você, diante dos desafios, como é que você se vê? Você se vê capaz? Não, pastor, não me vejo capaz. Pois é isso. Você estiver diante de um desafio que você se sente capaz, não necessita de fé. Aí é você mesmo que faz. Pastor, abriu uma porta lá, mas não tem como fazer aquele negócio, pastor. Não tem como, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem cor, não tem nada. Pois é, mas aí que está. Se você crê em você para fazer alguma coisa, tira o cavalinho da chuva. É algo impossível. Impossível. Pastor, não tem como fazer. Pois é, mas será que é Deus? Não, é Deus que está colocando. Então, o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai trazer clareza. E eu e você precisamos aplicar isso, irmãos. Eu sinto no meu coração, você precisa de crer que o Espírito que está dentro de você, e aplicar isso. Você não deve ficar assustado, apavorado diante dos desafios, triste, cabisbaixo. Não, você deve ser encorajado como Abraão foi. Cara, se Deus colocou no meu coração, o Senhor vai me trazer a possibilidade, o Senhor vai me trazer. Só que preste bem atenção. Nós não estamos falando aqui de um conto de fada, irmãos. Nós estamos falando aqui da vida cristã normal. Então não pense que você agora, né, por exemplo, lá, sei lá, tem um negócio para você fechar e você precisa de um valor lá X. Não tem. 50 mil. Pastor, não tenho. Não tem de onde tirar, não tem que fazer. Ok, então você precisa de crer que Deus vai fazer. Mas não pense que vai vir um anjo. Vai vir um anjo com um cheque. Acho que nem no céu não usa mais cheque, né? Não vai vir um anjo pedindo com o QR Code, QR eu vou fazer para ti a transferência. Não vai, irmãos, não é assim romântico. Não vai vir, não, irmãos. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que garimpar em Deus. Senhor, aonde está? Eu sei que tem essa provisão. O Senhor vai trazer, mas onde está? Me dá revelação, me dá clareza. Irmãos, eu tenho um sonho. Obviamente cumprir o propósito de Deus, mas dentro do propósito de Deus, Deus colocou algo no meu coração. Isso vai, cada ano vai, né, o Senhor vai fazendo, vai construindo isso, né? De nós termos um lugar que a gente consiga acolher crianças, adolescentes e jovens, que a gente tenha escola, que a gente tenha esportes, que a gente tenha médico, a gente tenha toda essa questão. É uma loucura, né? Não vai dar tempo para falar tudo hoje, mas eu tenho isso no meu coração. E o Senhor me deu isso muito claro. Eu creio nisso. Só que o que eu vou fazer? Eu vou ficar agora sentado, orando, pedindo para descer do céu, igual Nova Jerusalém? Não, eu preciso de começar alguma coisa. Eu preciso de dar o primeiro passo, eu preciso de fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu creio que o Espírito da ressurreição está dentro de mim, eu preciso de mover, sim ou não? E aí, recentemente, eu disse, cara, vamos começar. E eu sempre criei, né? Eu compartilho com os irmãos. Eu trabalhei com futebol um tempo da minha vida, e foi um tempo muito bom, e eu creio que futebol é uma porta que Deus ia me dar, né? Depois o Senhor falou, isso aqui vai ser uma porta que eu vou usar lá na frente. E aí o nosso irmão Uriel apareceu por Cidrena um tempo atrás, meio, né, perdido, mas foi achado, na verdade. E aí o Senhor falou comigo, está na hora de começar. Nós conversamos, vamos começar um projeto de futebol. Nós vamos começar em março, por causa das escolas. Ele disse, não, vamos começar em janeiro. E aí nós entramos junto ali na arena, pegamos a arena, estamos ali na arena, e a arena é para nós, mas você deve ir lá na arena jogar beach tênis, vôlei, futevôlei, né? Você tem desconto, você que é membro frequentador, se quiser fazer comunhão, você deve estar lá, é um lugar para nós usarmos. É que os irmãos que o pastor quer ser empresário, né? Não, eu quero cumprir o propósito de Deus. Então nós estamos lá para isso. Eles nós vamos começar. Aí nós começamos faz 2 semanas, estão com umas 7 crianças lá. Mas não estou vendo aquelas 7 crianças. Eu estou vendo aquilo que Deus me falou lá na frente.
Mas eu preciso começar, eu preciso de crer que o Espírito da ressurreição está dentro de mim. Eu preciso de crer que é Deus que está me direcionando, entende? Então às vezes você tem algo que Deus confiou a você, Deus colocou no seu coração, e você está esperando alguma coisa. Você está esperando o anjo vir, você está esperando o cheque vir, o Pix entrar na conta. Não, você precisa de crer que o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E agora o que vai acontecer com esse Espírito dentro de você? Ele vai gerar frutos através de você. Esse é o propósito de Deus, é frutos através de você. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 9:6, e aqui nós vamos finalizar, aleluia. 2 Coríntios 9:6. Você nunca viu esse texto dessa maneira. Na verdade você só lia esse texto, passava por cima e não olhava direito, porque você acha que está falando de dinheiro só. Eu vou ler do 6 para nós entendermos o contexto. Paulo está falando de oferta, sim, mas eu quero pegar um princípio. Ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora o 10, preste bem atenção no 10, ele é a chave. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão. Isso aqui, preste atenção, o apóstolo está falando sobre dinheiro? Sim. Ele está falando sobre oferta? Sim. Só que isso aqui, irmãos, ele não fica na oferta. Ou melhor, ele não fica na questão financeira. Ele fica na oferta, mas não na questão financeira. Que Paulo está falando de um princípio. Olha só o que Paulo diz no 10, vamos pegar o 10 de novo, e aqui é o fechamento. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Então o que ele está dizendo? Deus dá semente e Deus dá pão para o alimento, ponto. Aí ele está dizendo o que Deus vai fazer, e é isso, só isso aqui que eu queria falar para você hoje. Falei tudo até agora para dizer isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora o que vai acontecer com você? Ele está falando para mim e para você, para os justos, para os escolhidos, para os filhos de Deus. Ele está dizendo agora: o Deus que dá tudo isso, Ele também suprirá. O Deus que dá tudo isso, Ele vai suprir. Então se a sua preocupação é provisão para suprir você, Paulo está dizendo, Ele vai suprir. E eu gostei dele porque ele só diz, Ele suprirá, Ele não dá detalhe. Ou seja, pastor, mas as minhas contas, Ele vai suprir. Pastor, mas os meus problemas, Ele vai suprir. E as minhas necessidades, Ele vai suprir. Ele vai suprir, Ele vai suprir. Tem provisão, tem provisão. Ele que provê semente para semear, mas também provê pão para o alimento, Ele vai suprir para você. O que? Pão para alimento e semente para semear, ponto. Então resolveu o problema, está descrito aqui, irmãos. Então você não precisa ficar com dúvida, com medo que não vai ter suprimento. Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Só que ele disse que não vai só suprir. Paulo disse que Ele suprirá, aqui é poderoso, e aumentará as sementes. Irmãos, aqui que começa a ficar bom o negócio. Pastor, o que é semente? Semente é dinheiro também, mas semente está ligado com a palavra da graça de Deus. Semente é palavra, semente é palavra, e Paulo está dizendo, Ele vai suprir você através da palavra, mas Ele também vai aumentar a semente na sua mão. Irmãos, olha só o anúncio, se Ele vai aumentar a semente, quer dizer o quê? Vai aumentar a colheita, sim ou não? Sim ou não? Obviamente, a não ser que eu faça o que com essa semente? Que eu guarde essa semente. Mas se Ele vai aumentar a semente,
E eu quero dizer, você não faz ideia o quanto de semente que você tem. Eu e você precisamos aprender a semear, irmãos. Semear. A semeadura é o segredo. Por isso que ele diz: aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. O que semeia muito, vai colher muito. Pastor, isso é para oferta, é para dinheiro? Sim, mas isso é para tudo, irmãos. Quer ver você multiplicar algo? Por exemplo, você recebe uma revelação. Quando você lê a palavra de Deus, você recebe uma revelação. Você diz: cara, olha só que revelação. Faz um teste. Compartilha essa revelação. Uma revelação é uma semente. Quando você compartilha essa semente, sabe o que vai acontecer? Você vai receber mais sementes. Deus vai dar mais para você, porque Deus dá para quem? Você acha que Deus dá semente para quem deixa guardado? É porque eles falam lá em casa: amor, a Marta fala: amor, mas tudo tu vira uma pregação. Eu digo: é semente. Então tá lá, as crianças falam uma coisa, dá uma brecha, eu já... é pregação, todo dia, toda hora na casa. E manda mensagem, manda um áudio, faço um vídeo. Eu estou assim, por quê? Porque eu recebi semente. Eu vou semear, eu vou liberar essa semente, porque Ele vai aumentar. A palavra diz que Ele vai trazer o suprimento, mas Ele vai aumentar a semente, Ele vai dar mais semente. A nova estação é um tempo de receber mais semente, irmãos. Só que as sementes que eu tenho, elas têm que ser liberadas. Aleluia. E o final, aqui é a chave de ouro: suprirá e aumentará as sementes. E agora, multiplicará os frutos da justiça de vocês. Eu precisava aqui, minha cola. Eu precisava aqui mais umas 2 horas só para falar isso aqui. Irmãos, multiplicar o fruto da justiça de vocês. Você entendeu o que é justiça, amém? Você entendeu que é justificado? Você entendeu que você é aceito por Deus, amém? Então agora tudo que você faz é com base na justiça, amém? Então, por exemplo, agora, se você ora por alguém e alguém é curado, isso aqui é chamado de fruto da justiça sua. Não é sua, você sabe que não é sua, é a justiça de Deus em você, amém? Se você compartilha o evangelho com alguém e essa pessoa crê, ela é salva, o que é isso? O que aconteceu em você é fruto da justiça. Você creu que é aceito por Deus, a ponto disso levar você a fazer alguma coisa. Então agora você não faz para ser aceito, você faz porque é aceito. Fica claro assim? E isso é fruto de justiça. Fruto de justiça. Agora você recebeu uma revelação da graça. Você recebeu uma revelação do evangelho. E você levou a sua esposa para jantar. Essa semana eu vou te levar para jantar, irmão. Terminou meu jejum hoje, então eu posso levar para jantar. Se isso que eu vou fazer é fruto da revelação, isso aqui é fruto da justiça, amém? Deus diz: não é só orar por cura e não é só pregar o evangelho, é o seu marido. Você vai lá, faz aquela sobremesa que seu marido gosta. Não vem dizer que é gelatina. Sopa não é janta e gelatina não é sobremesa, não é assim que diz a Bíblia? Você foi lá, fez o almoço que ele gosta, a jantinha que ele gosta. Por quê? Porque você tem revelação que é aceite de Deus. Você tem revelação da graça de Deus. Você não está fazendo agora para merecer a bênção de Deus. Você está fazendo porque você teve a revelação da mulher virtuosa, da mulher sábia que edifica a casa. Aleluia. A sua atitude, ela é fruto de justiça. Se você agora teve uma revelação: Deus quer me usar, Deus vai usar minha vida. Eu vou pegar o meu carro, eu vou convidar a criança, vou encher e vou levar para o GC. O que é isso? Fruto de justiça. Está entendendo? Você não está fazendo para agradar alguém, não, você não está fazendo para agradar o pastor, ou está fazendo porque alguém está colocando um pé no seu pescoço. Não, irmãos. Quando você vai ofertar também, a mesma coisa. Você vai ofertar porque você crê que é aceito. Você é dizimista porque você crê aceito. Eu quero dizer que tudo isso é fruto da justiça de Deus. É fruto da revelação da justiça de Deus. Só que o que o apóstolo fala? Para mim terminar essa pregação de uma vez.
Ele está dizendo, irmãos, que o Deus que supre, o Deus que aumenta a semente, Ele está dizendo que esse Deus, Ele vai multiplicar os frutos da justiça. Ele vai multiplicar os frutos da justiça. O que eu consigo crer com isso? Que aquilo que eu fizer, o Senhor vai multiplicar. Aquilo que eu atuar, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no GC, seja na vida da igreja, seja onde o Senhor me colocou, aquilo ali será multiplicado. O Senhor irá multiplicar a revelação da graça, do favor, da bênção de Deus, da justiça de Deus, e Ele vai aumentar sementes na minha mão, e essas sementes serão liberadas, e irá multiplicar os frutos da justiça. Os frutos da justiça serão multiplicados, e se será multiplicado, eu preciso crer que isso está ligado com pessoas nessa cidade, nesse litoral sendo impactado, com essa cidade e esse litoral sendo tocado pela graça de Deus. Se hoje você tem um nível de impacto, preste atenção, se você tem um nível de impacto, um nível de relevância, eu quero dizer que a multiplicação dos frutos de justiça irá aumentar potencialmente isso, porque o Espírito da ressurreição que está dentro de você irá frutificar através de você. Então talvez você pensava que queria somente pagar suas contas, você queria somente ter uma segurança no seu trabalho. O Senhor está dizendo não, que Ele vai multiplicar os frutos de justiça. Pastor, mas como que eu permaneço desse jeito? Permaneço crendo assim. É duas coisas que você tem que fazer. Eu ia ler uma história para falar disso, mas não vou, nem vou começar, que não vai, já vai estourar tudo. Jacó, ele é um dos patriarcas. Só que chegou o tempo na vida dele que Deus disse para ele, né? Deus definiu, cara, Jacó, agora é uma nova estação para ti. Jacó, ele trabalhou 14 anos para o sogro dele, Labão. 7 anos para casar com a amada dele, mas ele recebeu a outra irmã. Ele recebeu Lia, né, e não Raquel. Ele trabalhou mais 7 para Raquel. 14 anos. Só que nesses 14 anos, Labão, o sogro dele, prosperou gigantescamente. E chegou de um tempo, Jacó disse assim, o seguinte: Labão, eu preciso resolver minha vida, agora eu preciso de produzir algo para mim. Ou seja, porque eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Labão disse: tá, mas quanto tu quer de salário? Não, não quero salário, eu só quero que tu me dê uma meia dúzia aqui de animal para mim multiplicar e depois ir embora. Aí ele pega o que? Ele pega e dá uns animais para ele. Não, eu vou te dar uns animais, então todas listradas, marcadas, as ovelhas, as negras, tu pega para ti, e as outras são minhas, e tu continua cuidando do meu rebanho. Só que Labão escondeu a maioria dessas, deixou só as fracas, as mirradas. Aí o que Jacó fez? Jacó disse: então tá, então eu vou cuidar. Só que Jacó tem uma estratégia. Deus dá uma estratégia, irmãos. Isso aqui que é o espírito da sabedoria e da revelação. Jacó pega gravetos, como se fossem gravetos, e ele descasca gravetos e coloca no lugar aonde os animais vinham beber água. Coloca de frente. Então toda vez que vinha um animal, independente da cor dele, vinha um animal forte, robusto e viçoso, ele apontava esses gravetos assim, como se fossem taquaras, ok? De álamo e tal, fossem taquaras descascadas, listradas daí. Porque quando os animais vinham beber água, é onde eles estavam no período de acasalamento. Então eles bebiam água e acasalavam, e ali, olhando para aqueles gravetos, eles geravam animais listrados. E diz que Jacó prosperou como nunca. Quando chegava outro que era mais fraco, ele tirava. Não, esse aqui eu não quero multiplicar. Ele multiplicava só os saudáveis. Só os saudáveis. E essa é a estratégia, irmãos, se você crê que Deus vai multiplicar os frutos da justiça. Porque aqueles gravetos ali, eles apontam para a cruz de Cristo vazia. E a água que eles bebiam aponta para a água da palavra da graça. Se você crê que Deus vai multiplicar os frutos da justiça, nós precisamos continuamente olhar para a cruz vazia e bebermos da água da graça de Deus. Não é esforço, vai multiplicar sem esforço. Não é esforço, não é
no braço, não é no mérito, mas é no descanso de Cristo, é olhar para a cruz que está vazia, olhar para a obra consumada do Calvário, olhar para aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus e crer: eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou justificado pela fé. E quando você descansa na mensagem do Evangelho e você visualiza aquela cruz vazia, você visualiza a cruz vazia, o Senhor vai multiplicando os frutos de justiça, você vai tendo revelação da sua graça, você vai sendo curado, você vai sendo liberto, você vai tendo a sua vida, a sua mente totalmente transformada, você vai recebendo uma espécie de uma unção nova, algo novo de Deus, porque a graça de Deus irá manifestar na sua vida. Eu estou aqui hoje para dizer para você que a nova estação é o tempo desse novo tempo de frutificação, essa frutificação abundante, multiplicação dos frutos de justiça. O Senhor irá conduzir-nos, está nos inserindo no novo tempo, nessa nova estação, através de você. O Espírito irá fluir através de você, a graça de Deus irá manifestar na sua vida, através da sua casa, do seu trabalho, dos seus negócios, da igreja, e nós veremos essa cidade, esse litoral totalmente impactado pela graça e o amor de Deus.